Bom, e agora a gente fala sobre uma situação alarmante aqui no estado de Goiás, que é a comprovação de 4 casos de macacos mortos por febre amarela, nas cidades de Abadia, Guapó e Araguaiânia. Isso levou a Secretaria Estadual de Saúde a reforçar as medidas de monitoramento desses animais e também de vacinação de pessoas que ainda não estão imunizadas. Por enquanto, não há registros de casos de febre amarela, em humanos, né? O último caso ocorreu em 2017. Mas essas mortes confirmadas de macacos indicam que a doença está presente aí no nosso estado. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Marina Roriz, que é médica infectologista, e ela já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutora, muito obrigada pela sua presença. Peço que antes da gente começar, a senhora se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, boa tarde. Meu nome é Marina, eu sou médica infectologista, eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos claros com mechas e olhos castanhos. Bom, para a gente começar, doutora, é importante salientar que, por enquanto, não há casos registrados em humanos da febre amarela, né? Mas que aquelas pessoas que não se vacinaram ou não sabem se vacinaram precisam procurar imunização, né? Para evitar que esse vírus volte a circular entre as pessoas. Isso, exatamente. Quando a gente faz esse monitoramento dos macacos, né, justamente para saber se a gente tem o vírus circulando no nosso meio. Então, a partir do momento que a gente tem o vírus, tem o vetor, que é o mosquito, e tem o hospedeiro intermediário, né, que é o macaco, a gente sabe que os seres humanos que estão próximos àquele ambiente estão suscetíveis, estão em risco de adquirir a doença. E sendo uma doença tão grave, com um desfecho que costuma ser muito desfavorável, a gente já fica alerta, principalmente para evitar que esses casos em humanos aconteçam. Doutora, eu que sou mais velha, me lembro que teve um surto, se não me engano, em 2001, e aí lembro de todo mundo ir se vacinar, era orientado que as pessoas se vacinassem de 10 em 10 anos, mas isso mudou, né? Como é que funciona agora a vacinação contra a febre amarela? Isso, exatamente. Até pouco tempo atrás, a gente fazia doses a cada 10 anos dessa vacina. Mas há um tempo já, com todos os estudos que foram feitos nos últimos tempos, a gente já sabe que uma dose apenas durante a vida já concede uma proteção adequada para nós. Então, uma dose durante a vida e depois não precisa ser repetido. Essa é a nossa orientação até o momento. As crianças geralmente são vacinadas a partir de 1 ano de idade e mantêm a imunidade para o resto da vida. Doutora, mas se, por exemplo, diferente de mim, a pessoa não sabe se já foi vacinada ao longo da vida, não tem mais o cartão de vacinação, muita gente perde, né, aquele cartão em papel. Eu preciso procurar um posto de saúde para me vacinar mesmo assim? Há alguma maneira de confirmar se eu fui ou não vacinado? A indicação é que seja feita uma nova dose da vacina. Se a gente não souber, é muito mais seguro a gente repetir uma dose de uma vacina que até pouco tempo atrás todo mundo tinha várias doses, né? Então, é uma vacina completamente segura nessas pessoas que já fizeram a dose, já sabem. Então, é muito melhor a gente repetir uma dose e pecar pelo excesso, né? E do que a gente deixar descoberto uma pessoa que está em risco de adquirir uma doença que pode ser tão grave. Doutora, e aí a senhora mesma falou que a transmissão se dá pelo mosquito, né? É, o macaco, ele também é uma vítima dessa doença, assim como a gente. Então, não tem perigo a gente conviver em áreas, por exemplo, aqui no Campo Samambaia, que tem muitos macacos pregos, ali na região do Bosque, por exemplo, do Parque Areião. Não é arriscado conviver nessas áreas com macacos e os macacos, eles não oferecem risco pra gente, né? Não precisa ficar preocupado com a existência desses macacos. Isso é muito importante a gente reforçar isso, né? Porque os macacos não transmitem diretamente para os seres humanos a doença. Precisa de ter o mosquito, o vetor, que vai picar o macaco e depois picar o ser humano. Então, o que a gente precisa é ter cuidado com esses mosquitos, né? A gente pode usar repelente, usar uma roupa que cubra. É esse o contato que a gente tem que evitar. Os macacos são tão vítimas quanto nós, eles acabam
como você mesmo falou, né? Eles acabam falecendo dessa doença, então a gente precisa, não precisa ter contato muito direto com o macaco, porque tem outras doenças que podem ser transmitidas, mas no caso da febre amarela, não. Ele não transmite doença diretamente para o ser humano. Para terminar, doutora, quais os sintomas principais da febre amarela e quando procurar ajuda médica, caso eu tenha algum desses sintomas, né? Que muitas vezes se confundem com outras doenças, né? Sim. Bom, é uma febre amarela, né? Então, geralmente é uma febre súbita, começa já com 39, 40 às vezes de temperatura, subitamente, um mal-estar muito importante e essa coloração amarelada da pele vem das alterações no fígado. Então, a gente costuma ter uma dor nessa região, costuma ter intolerância à alimentação e principalmente começa essa deposição de pigmentos amarelados na pele. Então é assim que a gente faz o diagnóstico e faz a suspeita. Então, no caso de febre súbita, sem outros sintomas associados, com indisposição, com algum sangramento, né, alguma intolerância à alimentação, é importante sim procurar atendimento médico, nem que seja para a gente descartar essa possibilidade. A gente conversou com a médica infectologista Marina Roriz. Muito obrigada pelas suas orientações. Boa tarde, bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, bom trabalho.